Já começa nos mostrando uma grande batalha entre o Lorde Demônio Tártaro e o último humano. O Lorde Demônio joga sua espada e atinge gravemente o último humano. Ele fica de joelho gravemente ferido e lembra que um ano atrás a humanidade perdeu a batalha contra os demônios e a grande maioria dos humanos foi massacrada, e os que sobreviveram foram usados para dar à luz a novos monstros. Porém, como o jovem herói era o último membro da resistência, ele manteve firme e lutava o dia inteiro contra o Lorde Demônio e seus monstros. Só que essa batalha chegou ao fim, então o Lorde Demônio Tártaro resolveu fazer uma proposta para ele, mas antes ele fala que já que ele está morrendo, ele vai encurtar esse tempo para ter uma conversa com ele. Tártaro continua dizendo que já que ele é o primeiro humano que conseguiu incomodar ele por tanto tempo, enquanto muitos acreditam que uma batalha perdida é algo estúpido de se fazer, aqueles que desistem depois de se assustarem com os poderes do oponente não são sábios, mas sim fracos, e quando ele vê pessoas desse tipo, irrita muito ele além do limite. O herói deve saber, já que ele chegou no topo da humanidade, por isso que ele vai fazer uma oferta para o herói. Tártaro pede para o herói trabalhar para ele. Se ele aceitar, os dois vão juntar força e conquistar outros mundos além do lado dos deuses. O herói, com um sorriso no rosto, fala que isso não seria uma má oferta, e quando ele agarra a mão do Tártaro, ele se lembra que sua amiga falava que ele tinha uma personalidade terrível e ele deveria parar de xingar as pessoas, e já que ele não ouviu, ela colocou um poder bem interessante nele. Então ele aperta a mão do Lorde Tártaro e fala que com um simples movimento o seu corpo ia explodir com poderes que vão além do reino, e essa seria a resposta para o Tártaro. Então uma grande explosão acontece, e quando termina, o Lorde Tártaro vê que a sua mão estava destruída e o corpo do herói estava carbonizado, e com muita raiva o Lorde Tártaro fala como um humano ousa desonrar ele desse jeito, e golpeia o corpo do herói, que cai em pedaços. Com isso, a batalha dos dois tinha finalmente terminado, e infelizmente ele não tinha conseguido vingar as pessoas que ele tanto amava, e tudo acabou, pelo menos é o que ele achava. De repente ele surge em um local estranho e suas feridas estavam curadas e sua armadura estava intacta, mas Zerfi fica se perguntando onde ele estava, se ali era o submundo, e do nada uma esfera aparece e dela sai um anjo. O herói tenta invocar sua espada, mas foi inútil. Ela fala que não era para o Zerfi temer com nada, já que ela é uma representante dos deuses, um anjo de alto nível que se chama Mercedes, e já que o herói morreu, normalmente ele seria enviado diretamente para o submundo. Entretanto, graças ao forte pedido dos três grandes deuses, eles decidiram enviar ele de volta ao passado com todas as suas memórias, e também manteria sua capacidade física, poderes e habilidades que ele obteve. Mas o Zerfi fica desconfiado e pergunta quando foi que o Tártaro obteve essa habilidade de alucinação. Ele pergunta por qual motivo está ganhando uma segunda chance, e ela responde que os deuses estavam de olho nele há bastante tempo e ficaram tristes com o resultado, e mandou ele entreter eles mais um pouco, já que era raro ver um humano tão forte lutando diante do fim do mundo, e por isso que era algo que valia ver mais uma vez. O Zerfi, após escutar isso, fica puto e desfere um ataque contra ela, e fala que após todo esse tempo lutando contra os monstros e ver seus amigos morrendo de um por um, não passava de um entretenimento para eles, e quando ele desferir mais um ataque, Mercedes invoca uma perna gigante que impede o ataque do Prota. Então ela manda ele parar e ser educado, já que os deuses estão vendo, e ela explica que a única coisa que os deuses têm interesse é nele, porque os outros humanos eles não estão nem aí, e a única forma de conseguir o que deseja é provando seu valor, e ela queria mostrar algo para ele. Ela mostra o Lorde Tártaro puto da vida, dizendo como um mero humano foi capaz de ferir ele. A Mercedes explica que o Lorde Tártaro é um deus da destruição, que levou a destruição para 10 mundos, inclusive a do herói, e ele é um guerreiro que nunca perdeu uma batalha e nunca foi atingido por nenhum ser, mas essa estatística foi quebrada graças ao herói, e isso feriu o orgulho do Lorde Tártaro, por isso que ele deseja outra batalha com Zerfi para alcançar a vitória completa. A Mercedes pergunta o que o herói achava. Zerfi, com um sorriso no rosto, fala que a resposta seria óbvia: o Lorde Tártaro quer mesmo morrer, então ele ia entregar esse desejo a ele. Então a transferência começa e a Mercedes fala que os deuses estão apoiando ele, quando chegar lá ele vai ganhar privilégios que nenhum outro humano teve e conseguirá ver assim que voltar. Então a Mercedes deseja uma boa sorte para o Zerfi e fala que é melhor ele entreter eles direito. E ele é acordado pelos seus companheiros, que achava que ele estava morto. Quando ele vê a insígnia, percebe que tinha voltado no tempo 10 ou 20 anos atrás, para a época que ele era um escravo no templo. Então o escravo fala que da próxima vez que o Zerfi se meter com ele vai matar ele de qualquer jeito, mas o Zerfi apenas sai de lá pensando que ele não tem tempo para lidar com esses caras, e o garoto aparece na frente dele agradecendo, já que ele tinha protegido ele, mas o Zerfi apenas ignora e vai embora, já que não se lembra de absolutamente nada, já que se passaram 10 anos, e quando todos saem, ele se lembra do que a Mercedes falou para ele, que quando chegasse era para ele falar desbloquear privilégio. Então ele faz, e quando ele viu, ele ficou surpreso com o que deram para ele, e as informações sobre os privilégios estavam vindo para a cabeça
cabeça dele de uma só vez. Zerfi fica impressionado quando viu, já que todos eram de classe alta. De repente chega um guarda muito bravo e fica perguntando para o Zerfi se ele tava com preguiça de trabalhar. Então ele estiga seu chicote com muita força e ataca o Zerfi e fala que vai dar uma lição nele. No entanto, o garoto segura o chicote com muita facilidade e em seguida se curva e diz que sente muito e vai voltar ao trabalho. E quando ele sai, ele fala que ele viu o chicote vindo lentamente até ele, e tudo isso é por causa da sua experiência em batalha, e por incrível que pareça, ele não sofreu nenhum arranhão, mas tudo isso foi graças à nova habilidade que ele tinha recebido, que é a vontade de ferro, e aumenta drasticamente o poder de defesa, ignorando completamente qualquer dano que sejam menores que seu poder de defesa, e faz com que o prota não se canse tão facilmente, sendo uma habilidade ótima se usada de forma correta. Mais tarde eles vão anunciar o rank depois de calcular todo o trabalho deles. Em primeiro lugar ficou o grupo F, em segundo o grupo B, e de acordo com o protocolo do time de mineração, o suprimento e o trabalho do grupo que ficou em último lugar serão divididos entre o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. E quando todos estavam indo embora, o prota fala que enquanto ele tiver essa estigma nele, ele não será livre para se mover da forma que ele quiser, pois se ele sair desse território de trabalho sem a permissão, seu coração vai parar e ele vai morrer imediatamente. E do nada o garoto de antes aparece do lado dele e pergunta se ele pode comprar uma bebida para o prota. O Zerfi pergunta para ele se ele tinha dinheiro e o garoto responde que sim, que acabou de receber. E ele explica que como seu grupo só tem pessoas fracas, normalmente ele só fica em último lugar, e essa é a primeira vez dele ganhando dinheiro graças ao prota. Mas o Zerfi recusa e diz que não vai extorquir dinheiro de uma criança, e vai embora em direção ao senhor e pergunta se ele tem água de recuperação, e ele responde que sim, perguntou se o prota tinha dinheiro para isso, já que era muito caro. Zerfi entrega o que ele tinha ganhado e pegaria um empréstimo pelo resto do pagamento. O garoto fala se ele é louco, já que ele vai pagar uma taxa muito alta pelo empréstimo, mas o Zerfi apenas manda ele calar a boca. E o herói explica que com a nova habilidade dele, Visão de Hermes, que aumenta drasticamente o efeito de todas as poções numa taxa de 500%, essas bebidas seria muito útil para ele. Algumas horas depois, o capitão pergunta para o Zerfi se tinha escutado o grito de monstro vindo da mina. Ele responde que sim e manda o capitão entrar em contato com um time de caçadores, e ele vai guiá-los até o lugar onde ouviu o grito. Com um sorriso no rosto, ele fala que tem que ganhar dinheiro com as masmorras. Já no outro dia, o prota tá tentando fazer mais um empréstimo, mas o cara não aceita, já que o empréstimo dele chegou ao seu limite. O Zerfi fica se perguntando o que ele ia fazer, ou ele tinha que roubar alguém para conseguir o dinheiro. Mas uma mulher chega nele e pergunta se ele quiser o empréstimo, ele pode vender os seus órgãos. Ele olha para ela e manda ela mostrar a papelada. O tio pergunta se ele era maluco, mas ele não tá nem aí, só manda o tio trazer mais garrafa para ele. E quando ele toma todas as poções, ele fala que ele está pronto agora. Nesse momento chega um caçador perguntando se o Zerfi era aquele que era designado para ser o guia. Ele responde que sim, então o líder do grupo se apresenta e fala que esse era o time de reconhecimento que ia acompanhar ele. Na hora de partir, um caçador já fica tirando o sarro da cara do prota e manda ele carregar toda a bagagem só ele. Mas o Zerfi com aquele olhar fica falando que dois são familiares e conhece apenas um, e se as coisas acontecerem da mesma forma, dois deles morrerão nessa masmorra. E com um sorriso ele fala que ele tem uma boa ideia de como usar esses caçadores. Já na entrada da masmorra, ele se encontra com um time de espera, então ele pede para o pessoal mostrarem a mão. Então ele coloca um bracelete em cada um deles atado com magia, e explica se alguma coisa acontecer com eles lá dentro da masmorra, o bracelete vai se romper. Então eles vão pedir reforço para a base, mas como eles vieram apenas fazer o reconhecimento, isso não será preciso desde que eles prestem atenção, e manda eles fazer uma viagem segura. Então Zerfi e os caçadores partem para fazer o reconhecimento, e já no meio da masmorra eles encontram dois monstros e jogam uma pedra para distrair, e dois caçadores aparecem atrás deles e finalizam com muita facilidade. Nesse momento o caçador fica explicando que o papel deles é apenas reconhecimento. Com base nas informações que eles coletarem, eles podem criar um esquadrão de ataque adequado para o trabalho, mas o líder do grupo propõe eles mesmos finalizar essa masmorra, já que eles estão em 4, eles podem finalizar rapidamente. Só que um membro do grupo falou que eles estão só em 3 e não tem que contar com esse lixo que era o prota. E outro caçador fala que era para eles manterem a calma e pergunta se o líder tinha alguma ideia para isso. Depois que ele ouvir, ele ia decidir que ia aceitar ou não. Com um sorriso no rosto, ele manda o Zerfi mostrar algo, e ele fala que aquilo era a folha de avelã, e amassar e misturar com o resto de monstro pode produzir um aroma de um monstro fêmea, e por ser um cheiro muito forte, os monstros poderão sentir centenas de metros de distância, e após atrair os monstros, eles vão fazer uma armadilha, finalizando assim todos os monstros que surgir. E enquanto o líder é elogiado pelos seus companheiros, o Zerfi fica falando em seus pensamentos que foi ele que ensinou isso ao líder, e ele avisa o líder que ele entrou numa parte da masmorra para dar uma olhada, e lá só tinha um pequeno grupo de monstros. O líder fica surpreso e pergunta se o Zerfi tem toda a confiança nele assim, mas o prota responde que antes de entrar na mina, ele estava a cargo do reconhecimento do seu grupo e aprendeu como encontrar caminhos e como ser um sorrateiro. E o líder pergunta se eles 4 podem lidar com essa masmorra usando esses métodos trabalhando
junto. E o Prota responde que consegue. E o líder com um sorriso no rosto fala que o Zerfi vai ser bem útil, já que é muito difícil de encontrar vilã, de só preparar e ainda sabe caçar monstros. E o líder fala que ele gosta dessa atitude do Zerfi, já que ele tá dando todo o crédito pra ele. E uma palavra para o departamento de recurso humano, o Zerfi pode ser imediatamente movido para o time de caçadores, mas ele não vai fazer isso por derrotar uma masmorra só com monstro fraco. E ao decorrer do tempo eles conseguem acabar com a maior parte dos monstros que estavam lá, e falam que tudo isso tá sendo muito fácil. O único problema é as qualidades das pedras mágicas que veio dos monstros, que é muito baixa. E quando eles entram no túnel, um caçador observa algo estranho, e quando vai ver tinha um resto de ossos, e fica se perguntando se aquilo era resto de monstro. Mas nesse momento o monstro gigante o ataca e o arremessa para longe. O amigo já fica puto e pergunta da onde saiu esse monstro, e manda todos ficarem atrás dele, porque ele vai fazer um escudo que pode bloquear até um chefe orc. Mas o monstro o ataca com a cauda e quebra seu escudo com muita facilidade, derrotando assim mais um caçador. E o líder observando, parecia que já tinha visto esse monstro em algum local. E do lado de fora 3 braceletes se rompem de uma só vez, avisando que uma coisa muito grave está acontecendo lá dentro. Já dentro da masmorra, o líder estava gravemente ferido, e quem podia o proteger era só o Prota. E mesmo com a habilidade e vontade de ferro ativo, o Prota não conseguiu se defender de todos os ataques sem levar dano. Logo em seguida aparece o monstro segurando um dos membros da equipe. O Prota então pega a lança e ativa o terceiro privilégio, a chave de prata. O portador pode sempre depositar e remover itens do salão prateado, em outras palavras, um artefato de subespaço. O Prota já fica com uma expressão muito séria e manda o líder ficar atrás dele. Ele pega uma faixa e enrola entre a lança e a sua mão e fala que vai lutar agora pra valer. Mas o líder, mesmo ferido, fala que não vai ser protegido por um mero minerador. Se for pra ele morrer, ele vai morrer com honra. Nesse momento que ele se levanta para ajudar, o monstro dá um rugido muito alto que ele fica paralisado de medo. No momento do desespero, ele se lembra que quando ele era novato, o seu sênior tinha contado uma história pra ele, que alguns anos atrás uma vila foi atacada pelo um monstro, e esse monstro matou vários aldeões com muita facilidade. E é nos mostrado que é o mesmo monstro que eles estão enfrentando na masmorra, só que muito mais grande. E perante esse monstro, nenhum aldeão conseguiu nem piscar e nem mover nenhum músculo, porque ele estava paralisado de medo. E a única escolha que o restava era esperar sua hora chegar. Então o líder se assusta com o barulho da batalha que estava acontecendo entre o monstro e o Zerfi. E ele não acreditava no que estava vendo, porque o Zerfi estava enfrentando esse monstro colossal. O monstro o ataca, ele consegue desviar e parte para cima. Ele fala que a planta da alma dracônica possui uma habilidade de acalmar quem a consome, e junto com a habilidade de Hermes ele consegue tirar o efeito de medo que o monstro tem. Enquanto ele está avançando, ele fala que de todos os 9 privilégios que ele tem, apenas um é uma arma, mas ele não pode usar por causa do poder mágico requerido ser tão alto. Só que o Zerfi já tinha o plano e pega um frasco de veneno e coloca na sua lança e fala que aquilo seria o suficiente para matar aquele monstro que ainda é um filhote. Se esse monstro que é filhote já tá dando trabalho, imagine um monstro adulto, o estrago que ele ia fazer. O Zerfi perfura e corta várias vezes o monstro, e o mesmo fica sentindo muita dor, já que esse veneno entra na corrente sanguínea e acaba com os órgãos e também causa uma dor terrível. Mas até o veneno fazer efeito e entrar em todo o corpo do monstro vai demorar 3 minutos. Então o Zerfi começa a perfurar o monstro, mas dessa vez o monstro consegue atingir o Prota em cheio. Quando o Prota bate na parede, o monstro vem logo em seguida tentando devorar, e tudo parecia perdido, mas não se passava de um plano do Zerfi. Ele desvia e joga o veneno dentro da boca do monstro, e enquanto ele está indo pra cima do monstro, ele fala que tem que esperar pelo menos mais 1 minuto até o efeito do veneno funcionar. E cada golpe que ele acerta, o monstro fica mais fraco. O Zerfi fica batalhando com o monstro de igual para igual, e o monstro ataca com sua cauda o Zerfi, mas ele se defende e segura, e é arremessado pra cima, e lá ele tem a oportunidade e se joga, atingindo o olho do monstro. Esse ataque fez com que o monstro se descontrolasse e atacasse o Prota, mas a única coisa que ele conseguiu acertar foi a lança. Foi usada pelo Zerfi para atingir mais uma vez o monstro, e já com a sua adaga enfiada no monstro, ele percebe que ele precisa mais de um golpe para tudo isso acabar. Então ele levanta o punho e acumula uma grande quantidade de magia, e com toda a sua força ele desfere na cabeça do monstro, que o finaliza rapidamente. O líder do grupo, vendo isso, ficou surpreso com a força do Prota. Família, essa é a primeira parte. Se vocês quiserem a segunda, já deixem nos comentários que eu vou trazer para vocês. Também não esqueça dessa moral deixando o seu like, se inscreva no canal, e até o próximo, família.